Olá pessoal, em nome da comunidade Cristo Redentor de Copacabana, gostaria de dar as boas-vindas a todos os irmãos e todas as irmãs. Estamos muito felizes iniciando a transmissão de mais um episódio do Projeto Salmos. Teremos hoje a leitura, reflexão e canções de dois lindos salmos, que serão o Salmo 124 e o Salmo 19. Gostaríamos de agradecer a participação de todos os voluntários que estão tornando possível essa iniciativa. Esperamos que seja um momento abençoado de devoção a todos. Um grande abraço. Olá, boa noite. O salmo de hoje é o Salmo 124. Inicialmente eu irei ler os versículos do 1 até o 3. Posteriormente irei fazer uma introdução, uma contextualização só para a gente se situar melhor. E em seguida a gente segue com a nossa reflexão da noite. Então, o Salmo 124, que trata-se da canção dos peregrinos de Davi, ele diz o seguinte: O que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. Bom, para a gente poder desfrutar um pouquinho melhor sobre o Salmo 124, é importante a gente relembrar que ele faz parte dos cânticos de romagem, ou seja, fazem parte dos cânticos que vão do capítulo 120 até o capítulo 134. E o que significa esses cânticos de romagem? Que neles eram expressados os sentimentos e as experiências, bem como a forma como Deus conduziu o povo de Israel à terra. Então, basicamente, esse seria um contexto. E é interessante também a gente perceber como que no Salmo 124 ele inicia-se com uma pergunta um tanto profunda e um tanto reflexiva. O que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? E aqui, quando a gente lê esse versículo, a gente consegue visualizar que havia ameaças e, consequentemente, armadilhas, que colocavam o povo de Deus sobre uma fragilidade, dos inimigos de Deus, e que também são os nossos inimigos, E a gente consegue perceber que há esse reconhecimento dessa fragilidade. E assim como o povo de Israel, convém a gente fazer essa autoanálise também de que nós não somos fortes o tempo todo, nós não somos autossuficientes constantemente, E que a gente precisa depositar a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé em um Deus, um Deus que criou o céu e a terra. Não é um Deus qualquer, é um Deus de amor, um Deus misericordioso que nos ama incondicionalmente. E quando nós fazemos isso, também nos é revelado uma fidelidade, uma misericórdia de Deus, um cuidado, uma proteção, um companheirismo. Mas acontece que às vezes nós não lembramos dessa maravilhosa graça, e de um Deus Salvador, e que às vezes a gente pode pensar, só pensar, que Deus nos abandonou, quando na verdade não. Às vezes a gente pode achar que Deus está em silêncio, mas Deus sempre está agindo e está orientando, tá amparando a gente e todo o nosso caminhar. E assim como o povo de Israel, foi resgatado como consequência desse amor incondicional, hoje nós também somos, para que a gente possa viver uma vida livre e sem armadilhas e sem medo, porque assim as perseguições elas existirão, mas a gente pode ter a fé e a confiança em Deus que Ele não nos deixará sozinho contra os nossos inimigos. E o reconhecimento desse livramento, particularmente e honestamente, é a maior prova de amor que eu
já recebi na minha vida, e que isso cada vez mais que eu percebo que é um amor que eu não mereço e uma proteção que eu não mereço e que eu não faço nada para receber isso, isso cada vez mais me torna mais dependente, mais necessitada de Deus, porque é um amor que não cabe na minha compreensão, é um amor que eu não consigo entender perfeitamente, porque vai muito além do amor da nossa condição humana, mas que incrivelmente me deixa apaixonada por um Salvador, né? E o que nós podemos concluir então disso, né, desse breve comentário? Que nós precisamos relembrar e agradecer essa salvação, né, esse resgate que é consequência de um amor incondicional. E assim como finaliza o Salmo 124, eu vou ler para vocês, ele diz o seguinte: o nosso socorro vem do Senhor Deus, quem fez o céu e a terra. Então, portanto, né, que toda a nossa confiança, força, esperança em momentos de crise, seja qual for a crise que você esteja passando, seja no trabalho, seja na faculdade, seja familiar, uma crise financeira, uma crise com as suas relações pessoais, uma crise existencial também, qualquer tipo de crise, né, que a gente possa depositar toda a nossa confiança e a nossa esperança de que dias melhores virão e que nós não seremos destruídos pelos nossos inimigos, porque o nosso Deus não é um Deus qualquer. Ele é um Deus que criou o céu e a terra e Ele é fiel, Ele não nos abandona, né? E assim nós somos resgatados e assim a gente consegue viver livres pela graça de Deus, né? Com a certeza de que há uma salvação eterna para cada um de nós. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, que nós não estamos sozinhos, nossos inimigos não nos destruíram, não nos destruirão, e assim a gente pode seguir confiante. Lembrando que perseguições existirão, mas que o medo não precisa existir constantemente, porque a gente tem um Salvador. Um grande beijo para vocês, foi um prazer e até a próxima. Teria acontecido? Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Que teria acontecido? Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós.
ao Eterno, que não deixou que os nossos nos destruíssem, suas armadilhas quebrou, estamos livres. O nosso socorro vem, Deus eterno. Que teria acontecido? Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Que teria acontecido? Responda, povo de Israel, se o Deus eterno não estivesse ao nosso lado. Boa noite. Hoje nós vamos ler e refletir sobre o Salmo 19. O salmista é Davi, é um salmo de Davi. A excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Bem, esse salmo ocupa um lugar muito importante nas Escrituras, porque ele apresenta de modo objetivo as diversas formas que Deus se revela aos homens. Podemos dividir em 3 partes: a revelação natural, quando fala do céu, do firmamento, das galáxias, toda a beleza da criação como obra de Deus. A revelação verbal, quando ele menciona a lei e os preceitos que devemos seguir. E a revelação na nossa vida prática, como devemos aplicar esses preceitos no nosso cotidiano. A revelação natural convida-nos a buscar o Criador nas diversas belezas da criação. E aqui eu estendo para além das galáxias e do céu, para a perfeição das flores, das florestas, dos animais, do sistema solar. A natureza é a prova do Deus vivo. A revelação verbal está na alegria do salmista
em meditar nas palavras de Deus. Vamos ler de novo o versículo 7 a 10, que ressalta exatamente isso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quando nos dedicamos a estudar e compreender um pouco mais o Evangelho, conseguimos, como Davi, encontrar orientação para conduzirmos nossa vida. Vejam só o que diz o versículo 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Ou seja, o salmista, ele percebe que nós temos que fazer muito esforço para guardar esses ensinamentos, porque teremos grande recompensa. E ele ainda se preocupa com aquelas faltas em que ele sequer persegue, quando ele diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que também são ocultas. Ou seja, antecipadamente ele já pede que Deus perdoe pelas faltas que ele sequer se dá conta que comete. Com relação às implicações na nossa vida, quando deixamos a palavra de Deus penetrar em nossos corações e guiar nossas vidas, podemos perceber os efeitos benéficos disso. Ela restaura a alma, alegra o coração e nos dá sabedoria. E uma coisa também interessante, logo aqui no início, quando ele fala que um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, ele demonstra que Deus está presente dia e noite. Ele nunca nos abandona. E esses resultados da gente procurar implementar esses ensinamentos na nossa vida são tão frutíferos que serão mais desejados que o ouro e mais doce que o mel. Por fim, o Salmo conclui com uma oração em que Davi pede que todas as suas palavras e pensamentos sejam agradáveis a Deus, a quem ele declara ser sua rocha, sua força máxima e o seu Redentor. A redenção é a libertação dos pecados que precisa ser complementada com uma vida que seja agradável a Deus. E assim eu concluo com essa mesma oração, pedindo a Jesus que nos oriente para que a palavra que a gente vem estudando cada vez mais penetre no nosso coração e frutifique em nossos atos. Que assim seja. Amém. Boa noite. O Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que momento abençoado nós tivemos nesta noite, não é mesmo? Como é maravilhoso terminar um dia com estas palavras de conforto que a Ana Caroline e a Márcia nos trouxeram através do Salmo 124 e do Salmo 19. E também com as lindas músicas que o nosso grupo de louvor da Luterana de Copa nos apresentou. Só podemos mesmo agradecer a Deus por momentos como estes e também agradecer a cada um dos voluntários que fizeram o projeto Salmos desta noite possível e tão abençoado. E para terminar este momento devocional, eu gostaria de convidar a vocês para fazerem uma oração comigo. Senhor Deus, amado Pai, que alegria estar na Tua presença nesta noite. Que bênção poder meditar na Tua palavra e aprender mais de Ti e do Teu cuidado por nós. Te agradecemos por esse momento, te agradecemos por Teu amor eterno e incondicional. Como nos diz o Salmo 124, a Ti, Senhor, toda a honra, porque com grande poder tens defendido a Tua igreja do ataque dos inimigos, tanto os visíveis como os invisíveis, nos protegendo sempre de todo o mal. Senhor Jesus, Tu és o sol da justiça, que nos seus raios traz saúde, como podemos ler no Salmo 19. Esclarece, Senhor, por meio da Tua palavra, o nosso entendimento obscurecido. Acende os nossos corações e molda a nossa vontade para que possamos sempre andar na fé, no amor e na esperança, para o agrado de todos. Que a luz do Teu Evangelho possa alcançar a todos que estão escondidos e perdidos. Protege a Tua igreja até o dia da Tua volta, Senhor Jesus. Nos entregamos em Tuas mãos hoje e sempre. Amém. Desejamos a todos vocês uma abençoada noite e até o nosso próximo encontro, se assim Deus quiser.